Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí. E vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. Liturgia vai se aproximando do ponto central da nossa preparação, que é o Tríduo Pascal, no qual vamos celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor. E até por isso, nós vamos lendo o momento em que Cristo, a perseguição a Jesus Cristo era mais acirrada, o momento em que ele estava para se entregar. Lembrando que Jesus se entrega por nós no momento oportuno. E neste momento Jesus ainda está nos revelando. Ele tem ainda a preocupação de nos mostrar o seu Pai, que é Deus, de nos dar essa graça, a ligação junto a Ele, de nos mostrar esse caminho. E nesse sentido, Jesus fala uma coisa muito importante para cada um de nós, logo no início do Evangelho: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo fala aqui abertamente para cada um de nós. Se nós nos dispomos a caminhar com Jesus, se a gente coloca isso como uma verdade na nossa vida, sermos seus discípulos, verdadeiramente discípulos, nós precisamos compreender essa palavra do Evangelho. Jesus diz que o seu discípulo permanece nele, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. A verdade, já disse Cristo em outro momento, é Ele próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há a possibilidade de nós seguirmos Jesus sem estarmos totalmente
inseridos nele. Nós precisamos compor o próprio Cristo, se entregar por Ele, dedicar-nos a Ele, vivermos por Ele. Essa é a ideia central do Evangelho. E Jesus vem nos colocar: a verdade nos libertará, porque Ele é o único capaz de nos dar uma vida plena e livre. Lembremos que o amor de Deus é um amor pautado na liberdade. O amor de Cristo não aprisiona, muito pelo contrário. O amor de Cristo, ele nos envolve, mas ele envolve a quem quer ser envolvido. Então é a liberdade e a verdade, sempre caminhando juntos. E é isso que nos torna seres humanos verdadeiramente livres. Nós vamos percebendo, por essa palavra de Deus, que o ser humano pleno, o ser humano que foi criado por Deus, ele só pode atingir o ápice da criação se presente no próprio Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho. Se nós temos esse desejo de sermos o melhor que nós podemos ser, não tenhamos dúvida. O caminho, o jeito de conseguir isso é um só: é permanecer em Cristo, viver nele e pedir, suplicar a Ele que nos dê a graça de revelar, até mesmo para nós mesmos, coloca o seu nome aí, esse Lucas, que ele sonhou um dia, naquele dia em que me criava. Peçamos a Deus a graça de nos vermos com os olhos do próprio Deus. Isso é uma revelação profunda. Isso deve ser um desejo do nosso coração. Porque lembremos, em Deus existe a plenitude. Se o próprio Cristo diz: sereis livres, imagine só quão belo, quão gostoso deve ser essa condição da liberdade em Deus, de perdermos as amarras que nós nem sabemos, nós nem temos muitas vezes conhecimento da extensão dessas amarras, mas as amarras que o pecado, ele cria em nós. E aqui, mais uma vez, vamos lembrar, nós somos fracos, nós pecamos, e um momento para também nos livrarmos desse pecado, dessa amarra, disso que aprisiona a nossa vida e que nós muitas vezes nem sabemos até que ponto vai essa prisão, mas pela palavra de Deus nós temos certeza que existe sim algo que prende o quê? Não sabemos, mas o próprio Jesus diz que nós ficamos presos ao pecarmos, nós viramos escravos do pecado quando pecamos. Então que a gente procure o sacerdote para realizarmos a confissão e por meio da confissão correta, da disposição de não pecar mais e do arrependimento verdadeiro, que essas amarras elas sejam totalmente destituídas, quebradas. É isso que Jesus vem falar conosco. E uma coisa que é muito importante também para a nossa vida, para o nosso conhecimento, é o que Jesus revela logo lá no final. Percebam que Jesus vai chegando até esse momento. Então ele fala: olha, se vocês são filhos de Abraão, ajam como Abraão. Abraão foi fiel a Deus, fiel, extremamente fiel, fiel até o último ponto. O que era mais precioso para Abraão era o seu filho. Ele entrega o seu filho a Deus. Perceba a fidelidade dele. E aí as pessoas respondem: mas nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus, então,
a gente vai mais para fundo, então. E aí eles falam que eles já deixam de mencionar Abraão como pai e mencionam o próprio Deus. E aí Jesus vem colocar para a gente, para o nosso coração: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amarias. Gente, olha que palavra. Vamos terminar a reflexão de hoje com essa palavra. Que o Senhor nos dê a graça de certamente o amar, pois isto é um selo de quem é pertencente a Deus, de quem é filho de Deus, e nós somos filhos de Deus. Que a gente possa verdadeiramente, de todo o coração, amar a Jesus, amar a Deus Pai, amar o Espírito Santo, amar a Santa Igreja. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa revelação. Queremos te agradecer porque o Senhor vem nos dar 2 pontos fundamentais para a nossa caminhada hoje. Que o Senhor possa colocar no nosso coração essa certeza de que precisamos viver em Ti e a certeza que precisamos Te amar para nós mesmos sermos íntegros, sermos verdadeiros filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor sabe que para continuarmos em Ti, nós precisamos mesmo da Tua presença. Por isso, Senhor, fica conosco. Sozinho não damos conta. E dai-nos esse coração fiel, esse coração íntimo de Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.